Rumo Certo de hoje vamos falar de tecnologia e inovação. Como essas ferramentas impactam no seu negócio, quais as tendências e quais os desafios também para os próximos anos? Para isso eu recebo aqui Renan Sanches. Renan é diretor de tecnologia da SkyOne, que é uma plataforma de desenvolvimento de softwares. Renan, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, muito obrigado, Sebastião. É um prazer estar aqui participando com vocês desse programa do Rumo Certo e estou aqui à disposição para a gente bater um papo hoje sobre tecnologia, inovação, as coisas que a gente acredita aqui na SkyOne e um bate-papo, né? Acho que essa ideia é para a gente levar um pouco de informação e um pouco da visão que a gente está enxergando para os próximos anos. Ótimo, tem muita coisa para a gente conversar aí, né? Falando de inovação, falando de tecnologia, falando de tendências. Renan, muitíssimo obrigado mesmo pela disponibilidade também do seu tempo aí para conversar com a gente. Imagino que você tenha dias atribulados, você está em São Paulo, né? Eu estou aqui em Brasília. E eu queria conhecer um pouquinho então da SkyOne, o que é a empresa, como é que é essa plataforma. E fale também da sua trajetória, de onde você vem, qual é a sua expertise no mercado, para a partir daí a gente inicie a nossa conversa então. Perfeito. Sebastião, é um prazer. Meu nome é Renan, né? Sanches, eu tenho atualmente 36 anos, estou aqui para falar aqui de São Paulo, né, no Brasil. A SkyOne é uma empresa que surgiu aproximadamente 10 anos atrás, a gente vai completar 10 anos agora em 2023. E a minha trajetória ela vem um pouco de software misturado com a questão de novas tecnologias que surgiram ao longo do tempo. E eu tenho mais de 20 anos de experiência desde o desenvolvimento de softwares ERPs, né, que são os tradicionais softwares de sistemas de gestão lá atrás. Minha formação é totalmente técnica, né, mas eu como empreendedor acho que evoluí em vários caminhos aqui que nos forçam a aprender sobre investimento, sobre gestão de pessoas, liderança, mas ainda tenho um core muito técnico aqui dentro da SkyOne e represento aqui junto com o nosso time encabeçando toda a parte de inovação, né? Mas, em resumo, a SkyOne é uma empresa brasileira que surgiu há 10 anos atrás e que tinha um objetivo inicial que era ajudar as empresas de software tradicionais, vamos dizer assim, irem para um novo mundo que era o cloud, que estava começando aqui no Brasil lá por volta de 2013, 2014, com um pouco mais de presença dos grandes provedores de cloud que vieram naturalmente de fora aqui para o Brasil, né? Era um mercado que já existia aqui naturalmente, mas com um conceito um pouco mais de data center, né, que era algo mais tradicional. E cloud veio que meio que temperar isso, trazendo um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de escalabilidade, que era o que as empresas precisavam ali desde do começo, né? Eu e mais um dos sócios fundadores aqui, o Ricardo Brandel, a gente veio de uma escola de desenvolvimento de software, né? Nós éramos sócios de outras pessoas no desenvolvimento de software de gestão empresarial para alguns segmentos do mercado. E a gente notou e notava naquele período que ia ter um grande desafio das empresas conectarem esses softwares com novas tecnologias, né? Seja com a parte de dados, seja levar isso para a nuvem. E a gente vislumbrou uma oportunidade ali de criar uma solução, um produto que trouxesse essas empresas para o novo mercado. E aí surgiu a SkyOne lá em 2013, né, para 2014. E desde então a gente vem inovando, né? Esse foi o primeiro produto que a gente criou, que se chama OutSky, né? Hoje ele é uma evolução de várias outras coisas baseadas em cloud, mas a gente veio com uma evolução um pouco mais ampla que isso, acreditando que, vamos dizer assim, o conceito da transformação digital como um todo, ela vai fazer parte das companhias globais, aqui nacionais aqui do Brasil ao longo dos próximos anos. E a gente foi aumentando nossos produtos, nossas plataformas para ajudar as empresas nessa jornada que a gente fala, né, que é a da transformação digital. Atualmente a SkyOne, nós somos uma empresa brasileira, como eu comentei, né, mas a gente está presente em mais de 16 países hoje com atuação. A gente tem aproximadamente 1.600, 1.800 clientes distribuídos nesses 15 países. O mercado nacional brasileiro é sim o mais importante, mais relevante para a gente, mas hoje em torno de 20%, 30% da nossa receita já vem lá de fora, né? Também somos 400 colaboradores aqui, aficionados por tecnologia, trabalhando arduamente para levar as melhores soluções e o valor do negócio para o nosso cliente na ponta. Em resumo, acho que a SkyOne é um pouco disso. Ótimo, não, deu para entender. Agora 400 colaboradores é grande o negócio já, né? Vocês cresceram bastante em 10 anos, aí é sinal de que é uma demanda forte no mercado. Mas antes eu preciso dizer que o Rumo Certo de hoje, ele é especial. Nós, a partir de agora, faremos durante a semana
um dos programas de um tempo maior do que o tradicional, né? Geralmente o Rumo Certo tem meia hora, nós faremos o Rumo Certo hoje com o Renan, dada também a importância desse mercado, a demanda de conhecimento, de informação nesse sentido, em termos de tecnologia e informação enfim, inovação, nós faremos o programa de hoje de 1 hora praticamente, 50 minutos pelo menos. Então, só para você saber que durante a semana teremos sempre um Rumo Certo um pouquinho mais estendido. E a gente convida o Renan aí para essa estreia desse novo formato aí na semana. Mas, Renan, então, dito isso, para quem está em casa também e para você aí, que eu já estou agradecendo por essa sua disponibilidade de tempo maior, eu queria saber de como é que está esse mercado hoje, né? Que a gente tem falado muito de tecnologia, muito de inovação e a gente ainda está usando o termo transformação, né? Essa transformação não aconteceu ainda, ela está mais no discurso, ela está mais na nuvem ainda do que na prática. Como é que é esse cenário hoje? Bom, Sebastião, tem alguns indicadores, né? Eu particularmente eu tenho um perfil que eu sou um pouco mais realista do que algo muito futurístico, muito buzzword, etc. Eu tento trazer um pouco da minha própria percepção que eu tenho visto no mercado e a gente tem uma cultura aqui de ouvir muito o cliente e tentar construir com eles as soluções, né? Quando a gente fala, acho que dos mais ou menos 15 anos, né, de cloud, acho que dos começos dos primórdios ali, dos primeiros conceitos, das primeiras soluções lançadas em cloud lá atrás, a gente vê uma evolução gigantesca do ponto de vista de tecnologia nesses últimos tempos. Mas só um efeito comparativo, saiu uma pesquisa recente de um dos provedores clouds, dos Big Four provedores clouds, comparando a adoção de cloud computing de uma forma geral nos últimos 15 anos com um produto, o smartphone, que é um produto B2C, uma outra característica, obviamente, mas você tem números ali que representam algo em torno disso, né? Nos últimos 15 anos, a adoção de smartphone ao longo do mundo foi de 93%, enquanto que de cloud foi apenas 35%. Logicamente, há uma curva exponencial de cloud agora nos consumos, na adoção, nos crescimentos, mas você vê que ainda em 15 anos tem muito espaço para crescimento em uma das tecnologias que a gente fala de inovação, que é cloud, que engloba, logicamente, uma série de outras coisas, né? Então tem um espaço para crescimento muito, muito grande em cima disso. Então, quando a gente olha a transformação digital, a gente olha como uma jornada isso, né? Não é algo que você compra na prateleira, você coloca para dentro de casa e no dia seguinte está tudo resolvido. O mundo está mudando, os hábitos das pessoas estão mudando, a economia mundial e nacional está mudando, então as empresas cada vez mais tecnológicas têm uma tendência de serem mais eficientes. E naturalmente vão surgindo tecnologias o tempo todo para a gente adotar ou não, dependendo da característica. Então a transformação digital é sim uma jornada. Arriscamos a dizer que é uma jornada de 5, 10, 15, 20 anos? Pode variar muito, varia do segmento, varia da empresa, e a gente vê comportamentos diferentes em segmentos diferentes da nossa economia. Depois eu trago um dado aqui que eu acho que é interessante do ponto de vista de produtividade do trabalho, mas tem um estudo agora recente da Conference Board, saiu uma pesquisa aqui patrocinada pela Credit Suisse, que mostra que desde a década de 80, a produtividade do trabalho no Brasil especificamente, comparando com outros países emergentes, foi quase que zero de crescimento. Então esse dado traz uma característica em que a gente tem que melhorar muito em produtividade. É óbvio que alguns segmentos do mercado, como o segmento agro, evoluiu a produtividade drasticamente, mas às vezes a indústria, o serviço, outros segmentos não evoluíram ou caíram em produtividade. Isso representa que nós aqui, infelizmente, do Brasil, temos uma produtividade de trabalho que não vem aumentando nos últimos anos. Como que a gente traz isso para a questão tecnológica? Como que a gente traz isso para a questão de transformação digital para melhorar essa produtividade? Não é só questão de tecnologia, obviamente, é uma questão de formação, de educação, de profissionais do mercado, mas é algo que a gente tem que olhar com muito carinho dentro dessa transformação digital para a gente trazer uma produtividade que é um pouco do background que eu acredito agora para 2023. Quando você fala de uma potencial de adoção, é mais cultural, o porquê que não se adota com um ritmo mais rápido se a ferramenta é eficiente? Entendo que ela é aos poucos, mesmo que a tecnologia ela vai se inserindo, talvez, né, na vida da gente também e nos negócios, né?
Mas é uma questão mais cultural no Brasil, tem isso? Não? Em relação a outros países, como é que é a adoção das corporações também ao cloud, por exemplo? Eu acho que é global. Falando especialmente de cloud computing, não é só a tecnologia estar disponível ali dentro, né? Você tem que ter o ecossistema preparado para isso. E é um pouco do que a gente da SkyOne trabalha e ajuda a facilitar esse ecossistema. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Às vezes as empresas têm softwares, como esse software que a gente está falando numa teleconferência, e esse software às vezes não está preparado para estar rodando nativamente em cloud computing. E aí é uma das razões de existência da SkyOne de ajudar nessa transformação sem precisar esse software ser recriado. Ao mesmo tempo, você tem um mercado que está desenvolvendo novas aplicações, novos sistemas, novos componentes, novas tecnologias já para o mercado de cloud computing. Então, a gente observa que tem uma adoção que depende não só da empresa escolher para ir para cloud, mas tem o ecossistema tem que avançar junto. São centenas, são milhares de empresas que desenvolvem soluções hoje no Brasil e no mundo que não estão com suas aplicações totalmente preparadas para cloud. Tá? Outras que já nasceram nos últimos 5, 10 anos, a gente já brinca que elas são cloud-born, já nasceram para um cenário de nuvem. Então tem uma característica de mercado, de ecossistema que vai ser natural a adoção ao longo do tempo. E por isso que a gente acredita que os próximos 5, 7 anos, até 2030, a adoção ela vai ser muito maior, porque esse conceito de você reescrever as aplicações ou ter que preparar as aplicações que existem para a nuvem, ela já vem de 10, 12 anos para trás. Então a gente vem numa evolução, agora numa aceleração, na minha opinião, que vai ser muito mais rápida do que nos últimos anos. E você diria que essa adoção vai ser quase que compulsória, não tem como fugir disso? Quer dizer, a competitividade e o aumento de produtividade, como a gente citou no começo, vai depender disso, tem que participar. E ao mesmo tempo te pergunto, é democrática essa adoção? Quer dizer, é para todo nível de empresa? Como é que acontece isso no mercado? Quem pode hoje se beneficiar do cloud, por exemplo? Perfeito. O cloud como conceito, Sebastião, ele é muito amplo, né? Então até uma característica que eu tento trazer bastante nesses papos, ou que eu tento trazer para o nosso time aqui interno, é que existe uma grande diferença da questão de tendência tecnológica como conceito, a tecnologia em si e a solução lá na ponta. São 3 coisas que elas se falam ali, eu acho que elas se falam muito nessa questão da inovação. Mas quando você fala de cloud, você está falando de várias coisas. Você pode falar dos seus arquivos que vão estar no seu smartphone, por exemplo, e eles estão sendo armazenados em cloud. Você pode falar dos sistemas mais complexos de produção da indústria, por exemplo, que naturalmente, inicialmente rodavam dentro de casa, no on-premise, e estão indo para a cloud. E você tem até situações mais novas, como, por exemplo, os serviços de streaming, que a gente tem aqui do canal de vocês, do programa de vocês, que estão rodando em cloud. Então você vê que tem várias tecnologias envolvidas para entregar uma solução na ponta. Então tem um pouco dessa do conceito de como que a gente vai usar. Agora, quando você fala assim, o cloud é para todo mundo, eu acho que é inevitável ele sim para todo mundo. Então você pega desde do mercado de pessoas físicas, em que tem o smartphone e as fotos daquilo ali tá num aplicativo de mensagens, como por exemplo o WhatsApp ou qualquer outro, ele já está rodando no conceito de cloud. Você troca de um aparelho para o outro e as suas fotos, suas mensagens são portadas automaticamente. Por detrás dessa aplicação, WhatsApp ou qualquer outra ali, você tem conceitos de cloud que tem um armazenamento distribuído, replicado, escalável, que permite que essas tecnologias cheguem na ponta. Então, assim, eu peguei um exemplo da pessoa, mas isso é para todas as empresas. Uma pequena empresa, uma PME, um microempreendedor hoje, obviamente, ele vai contratar um novo produto, um serviço para começar a empresa dele, por exemplo, ele já vai buscar isso já uma solução que oferte isso como serviço para ele. Então ele quer pagar por mês, ele quer mensalizar isso, ele não quer se preocupar antigamente com a infraestrutura e ele quer ter acesso a essa aplicação de qualquer lugar, seja do smartphone dele, do computador pessoal ou de casa ou do trabalho. Por detrás disso está o conceito de cloud entregando essa aplicação. Então é sim uma solução, acho que vai de A a Z para as empresas, desde as empresas menores que estão começando, algumas pequenas empresas, talvez o microempreendedor, até o middle market, o enterprise, é uma adoção que, ao meu ver, aqui na minha opinião, vai ser inevitável para todo mundo. Muito bom, muito interessante isso, né? A gente nem se percebe que está sendo usado ou está usando aí do cloud, usando das tecnologias, porque elas são tão avançadas.
e tão democráticas quando se fala do consumidor, a gente está no dia a dia fazendo algumas ações e nem se dá conta do que a gente está dentro já desse cenário, né? Mas para as empresas, interessante como você colocou aqui também, mas existem, enfim, estratégias, ferramentas, formas de se inserir nesse mercado de forma produtiva. Quero falar um pouco mais sobre isso então no próximo bloco, como a gente traz as empresas para dentro dessas tecnologias de forma eficiente, né? De forma consciente e eficiente também. Vamos fazer um intervalo rapidinho, tá, Renan? A gente volta nessa conversa já já. Tem 2 blocos ainda para a gente conversar. Certo? Convido você para esperar com a gente também, o Rumo Certo hoje é mais estendido. E aí você fica com a gente, o próximo bloco a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo de hoje, que é especial, quase 1 hora de conversa que a gente tem aqui. Hoje estamos falando sobre inovação e tecnologia e está comigo aqui o entrevistado de hoje é Renan Sanches, o Renan é diretor de tecnologia da SkyOne. Renan, no bloco anterior a gente deu quase que uma panorâmica aí, né, do cenário, o que a gente tem hoje no mercado, como funciona. E eu queria entender um pouco neste bloco, até para a gente trazer o empreendedor para junto dessa conversa também, né? Para instigá-lo cada vez mais, de como as empresas, então, micro, pequenas, enfim, de todos os portes, mas o nosso foco aqui é micro e pequenas, podem se inserir nesse mercado ou podem se beneficiar dessa ferramenta que é o central da nossa conversa, que é o cloud, né? Como acontece isso? A gente automaticamente já usa muito disso, dessa ferramenta, mas isso enquanto estratégia de negócio mesmo, como pode acontecer? Não, perfeito. Acho que são 2 olhares, Sebastião, que a gente pode dar nessa conversa. A primeira são, vamos dizer assim, as empresas que são consumidoras desse tipo de serviço e outras empresas que são empreendedoras em cima desse serviço. Empresas que criam oportunidades, que criam negócios em cima de tecnologias como o cloud de uma forma geral. Pegando o primeiro bloco, que eu acho que são empresas consumidoras que podem tirar benefício de diversos fatores da eficiência, da redução de custo, da economia, da segurança, com a questão do conceito de cloud, a gente tem algumas ofertas hoje no mercado, né? Então, um empreendedor, um microempreendedor que está começando empresa ou aquele que já está estabelecido, ele tem necessidades de tecnologia hoje que são inerentes do negócio dele. Ele precisa emitir nota fiscal, se forem transportadoras, precisam emitir os conhecimentos de frete para transportar mercadorias, se for o varejo, tem o cupom fiscal. São questões tecnológicas que hoje a gente só consegue trabalhar dependente delas, né? A gente não consegue emitir uma nota fiscal como antigamente no papel, ela tem que ser eletrônica hoje. Naturalmente, para você buscar eficiência e você fazer esse processo, você precisa ter sistemas e aplicações que vão te apoiar e auxiliar no dia a dia, como controle de estoque, controle de compras, emissão de nota fiscal e tudo isso. Eu acho que uma primeira sugestão para essas empresas que estão começando, que já estão estabelecidas como micro ou pequenas empresas, é buscar soluções que já estejam nativamente em cloud ou que de alguma forma são entregues através do cloud. O porquê disso? Porque vai evitar investimentos pesados em CAPEX, por exemplo. Você tem que comprar equipamento, você tem que manter dentro de casa, você precisa de pessoas para sustentar isso dentro de casa, né? Que a gente fala do termo on-premise, né? Que significa você ter esse equipamento dentro da sua casa e cuidando dele, né? Dentro da sua empresa e cuidando dele. Então, você buscar tecnologias que já são fornecidas através de cloud, você tem diversos ganhos. Não só do ponto de vista econômico, de ROI para o investimento que você está fazendo, mas hoje tem assuntos mais amplos que, infelizmente, o Brasil não é tão consciente disso, mas, por exemplo, o termo cibersegurança, né? A gente vê vários problemas que ocorreram ao longo do tempo de cibersegurança e que em cloud isso já vem um pouco mais preparado, um pouco mais protegido, né? A gente brinca que segurança não é binária, ou você tem ou você não tem, você tem graus de segurança diferentes. Mas em cloud nativamente você já vem com uma camada de infraestrutura mais segura, de disponibilidade, de durabilidade de dados, que são dados replicados em mais de um local físico. Então, assim, a dica para esses pequenos empreendedores que são consumidores de tecnologia e de sistemas é que já busquem tecnologias já baseadas em cloud, que eles vão ter uma série de benefícios ao longo do tempo.
Agora, quando a gente fala de oportunidades, né, para empresas de tecnologia, empreendedores que estão começando ou empresas que estão inovando, há uma tendência, né, Sebastião, das empresas se tornarem cada vez mais tech, né? Tech como core. O que significa isso? Que às vezes uma empresa que antes produzia produtos de beleza, produzia produtos de saúde, ela vai ter que ter um pouco mais o core técnico, ou seja, utilizar a tecnologia, a inovação para gerar novos produtos, para acompanhar os novos hábitos dos consumidores. Isso pode ser baseado em outras tecnologias, como tecnologias de dados, de inteligência artificial, para fornecer o produto dela, o valor dela no final do dia, que é o produto de beleza que vai transformar a vida daquela pessoa. Então, existe sim uma oportunidade muito grande das empresas se transformarem com base em tecnologia, certo? Ou construir coisas novas, ou pegar todas essas tecnologias disponíveis e construir produtos novos. Às vezes a gente vê novas empresas tradicionais de consumo, às vezes empresas de moda, que elas se transformaram com a questão de tecnologia, ainda mais nessa pandemia, em que o acesso e a mobilidade ela mudou um pouco os hábitos, né? A gente observa que o e-commerce, de uma forma geral, aumentou muito. E o core do e-commerce é a tecnologia, né? Como é que o produto na ponta, ele passa através de uma tecnologia de transporte mais rápido, de entrega mais rápida. Então, muita oportunidade nesse cenário de cloud e das outras tecnologias para as pequenas e médias empresas que estão crescendo, seja consumidores ou provedores de tecnologia. Muito bom essa sua visão, né? Essa sua, enfim, essa colocar dessa forma, porque tem os benefícios da questão da segurança e a gente pensar na tecnologia, na inovação como inclusiva também, né? Ou como parte a mais, né? Como colaboradora, eu diria, porque às vezes pode assustar o micro e pequeno e pensar, eu não tenho condições de participar desse mercado, de me inserir na tecnologia, e ao mesmo tempo não é preciso, é uma transformação que não é preciso mudar o que se tem, talvez precisa acrescentar, né? Ver isso de uma maneira como se apoderar disso, né, Renan, talvez, e aí buscar ferramentas para isso. Mas muito interessante, porque a gente tem também dados do quanto isso é mais produtivo, né? A gente fez referência lá no primeiro bloco de produtividade, a aliar tecnologia e produtividade. A gente tem dados, é mensurável isso já, né, Renan? De quanto se inserir, utilizar de tecnologias, do serviço de cloud, pode realmente ser mais produtivo, tem métricas para comprovar isso, né? Não há mais justificativa para a gente se assustar com a tecnologia, não é não? Não, perfeito. É muito importante, Sebastião, a gente mensurar as coisas, né? Primeiro, assim, desmistificar que eu acho que as tecnologias novas, como o cloud, qualquer outra, é sim para todo mundo. E tem um pouco da jornada, né? Às vezes você não vai adotar ela 100% da sua empresa no primeiro dia, no day one, mas você vai ter uma jornada de transformação digital dentro da sua empresa que naturalmente você vai ter que partir para a adoção dessas novas tecnologias que vão ser muito mais benéficas que as tecnologias mais antigas e tradicionais. Então, assim, desmistificando um pouco isso e sendo muito pragmático, é sim para todo mundo. As empresas, naturalmente, às vezes olham notícias de mercado que falam muitas palavras, a gente chama de buzzword, né? As palavras do momento, que fala cidades inteligentes, inteligência artificial, NFT, um monte de palavra diferente. E no final do dia a gente tenta traduzir isso para algo mais palpável e mais realista, né? Então, os nossos clientes e parceiros que a gente está acostumado a atuar, é uma tradução de algo muito enfeitado para algo realmente para a prática. E a gente acredita que o poder da tecnologia, inevitavelmente, acho que o mercado dita isso, né? É trazer mais eficiência, é trazer mais produtividade, é fazer mais com menos. Senão não teria sentido a gente adotar uma tecnologia por simplesmente adotar. Tá? Então, assim, eu acho que tem uma democratização e acho que do conhecimento e uma tradução de tecnologia que é o nosso papel aqui, naturalmente, das outras pessoas influentes de mercado, tentar traduzir para as micro, pequenas empresas, para o mercado de uma forma geral, de uma forma mais simples, né? De uma explicação que não enfeite tanto o pavão e traga algo real, algo que seja realmente de valor para as empresas. E é um pouco do que a gente está tentando se propor, de trazer algo muito tecnológico para uma solução de dia a dia que vai trazer eficiência e a melhora na vida das pessoas e das empresas.
facilitar, né? Agora, a necessidade, quando eu, enquanto empreendedor, me dou conta de que a necessidade de fazer parte desse sistema, de usar o serviço do cloud, por exemplo, como é que ela acontece? Quando é que eu percebo que eu preciso fazer isso? É a partir de uma demanda do consumidor, eu imagino, mas ao mesmo tempo tem que ter um equilíbrio aí também, porque ainda assim que a gente fale que é uma tendência, o mercado consumidor e uma geração nova, cada vez mais tecnológica, e que isso é um ativo também importante, mas a gente tem que respeitar também a adoção talvez do consumidor por essa tecnologia ou a aceitação do consumidor, porque algumas coisas podem ser impeditivas também, elas podem ser, enfim, não facilitadoras se não houver um equilíbrio, né? Quanto é que eu, enquanto empreendedor, micro e pequeno, entendo que, olha, é um momento, você fala aí, você tem a prudência de falar que é aos poucos, sim, que a gente vai se inserindo, mas que é um momento que é importante, que isso pode resultar em receita também. Há uma percepção do quanto é necessário entrar nesse mercado, né, Renato? Não, sim, eu acho que tem vários fatores que indicam isso e eu acho que são gatilhos para a gente pensar se chegou o momento ou não da gente, a gente como empreendedor e como empresa entrar e acelerar esse momento. O primeiro deles, eu acho que o meu concorrente, ele está mais eficiente do que eu por causa de tecnologias em cloud. Isso pode ser um bom sinal que as empresas podem ter, que é o momento delas pensarem ou avaliarem novas tecnologias em cloud ou outras tecnologias. 2, os meus colaboradores, eles estão sendo mais eficientes. Eu acho que com esse mundo, acho que a pandemia ajudou a acelerar uma adoção de trabalho remoto, de eficiência, etc., que eu acho que não dá para ser descartado. Eu sou sempre muito realista com a questão do trabalho remoto, mas é algo que chegou para ficar e tem alguns estudos que indicam que o mercado deve adotar 30% de força de trabalho remota. Então, para trabalho remoto, você precisa ter tecnologia remota, naturalmente uma tecnologia em cloud para entregar as ferramentas que o colaborador vai precisar usar lá na ponta. É mais um indicador, acho que importante. 2, o indicador econômico de eficiência. Se eu colocar na ponta do lápis, quanto que você vai gastar? Qual que é o seu investimento em você ter uma tecnologia dentro da sua empresa e uma tecnologia fora da sua empresa em cloud? Se você botar na ponta do lápis, é bem provável que você vai chegar na conclusão que é muito mais vantajoso. O ROI, né? O retorno do seu investimento. Você pode ter mais eficiência do ponto de vista de colaboradores para sustentar aquilo. As ofertas e produtos que vêm de cloud normalmente já vêm com serviços já embutidos. Então, se você analisar esses 3 primeiros pontos aqui que eu comentei, eu acho que já serão bons indicadores para as empresas tomarem a decisão no momento certo delas de adotarem uma tecnologia nova como o cloud, né? Não tem certo e errado, Sebastião, acho que tem momentos de cada um, mas a gente vê o mercado cada vez mais tomando essa decisão para ir para a cloud, dados esses números que eu comentei com você. Bom, interessante. Mas você tocou num ponto importante aí também, que é colaboradores, né? Que é qualificação. A gente tem um mercado disponível, qualificado para isso. Eu percebo, às vezes, no que a gente lê e no que procura, de que há uma dificuldade ainda para o mercado encontrar profissionais também de tecnologia, que tem uma demanda grande por profissionais. Mas, enfim, colaboradores, todos os colaboradores dentro de uma empresa, seja ela o porte que seja, né, tem que estar inseridos também nisso, né? Todo mundo engajado num projeto e aí precisa entender tudo que muda dentro da empresa ou tudo que a empresa aspira também, né? Como é que é nesse sentido? Qual é a gestão que se faz para, ao mesmo tempo, adotar uma tecnologia tão eficiente, tão nova e trabalhar com inovação e, ao mesmo tempo, lidar com o pessoal? Como é que é esse cenário também nesse sentido quando a gente fala com relação a colaboradores? As pessoas, elas são, acho que o core de qualquer empresa, qualquer companhia. A gente costuma comentar que a SkyOne é uma empresa de core tecnológico naturalmente, mas no fundo, nós somos uma empresa de pessoas aqui dentro. E tanto quanto a gente olha aqui dentro, né, acho que a gente tem além da questão dos nossos produtos e serviços, a gente tem uma responsabilidade aqui com a nossa sociedade social de ajudar o mercado, os nossos colaboradores a se formarem e estarem cada vez mais preparados para esse mundo novo que vem. A gente tem uma característica, Sebastião, de colaboradores, né, de pessoas no mercado que já nasceram na tecnologia, então elas são pessoas que estão lá 20, 30 anos na tecnologia, essas pessoas estão bem inseridas, elas são bem formadas, elas já têm conhecimento suficiente, mas com a mudança do mercado em que as companhias estão cada vez mais tech, você vê uma movimentação de pessoas de outras
outras áreas, às vezes advogados, formadores de educação física, migrando para a área de tecnologia, porque tem um déficit muito grande. Algumas vezes a área de tecnologia, ela remunera muito melhor que outras áreas. É um pouco ruim isso do ponto de vista, porque você vê na área de educação professores que são formadores da nossa educação que deveriam estar ganhando muito mais que às vezes algumas pessoas na tecnologia. Vão brigar comigo por causa disso, mas é a minha opinião aqui a respeito disso. Mas é um trabalho, né? Alguns números indicam que até 2025 o nosso déficit na área de tecnologia aqui no Brasil será de 300 a 500 mil pessoas, mil profissionais. E esse déficit só vai crescendo, porque você precisa investir em educação dessa nova geração de pessoas, nova geração de empresas que estão demandando cada vez mais tecnologia. Então, essa é uma realidade do Brasil e do mundo, tanto que o Brasil hoje é um dos exportadores de mão de obra de tecnologia. Existem inúmeros casos e estudos que mostram quantas pessoas moram aqui no Brasil e trabalham para fora do mundo, dado que hoje a tecnologia permite a gente trabalhar remoto, toda aquela questão. Então você vê que é um cenário de déficit de profissionais de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso tende a aumentar, e o nosso papel aqui como empresa, ou como sociedade, os órgãos governamentais, etc., é cada vez mais investir, tanto da questão pública ou privada, na formação de colaboradores aqui, porque a gente vai precisar dessas pessoas para conseguir aumentar o nosso crescimento, manter o nosso crescimento do Brasil de uma forma geral das empresas ao longo dos próximos anos. Então é uma questão de, acho que, de responsabilidade social, pública e privada de todo mundo. Ótimo. E tá aí um ponto importante, então, para a gente avançar no próximo bloco. Falar de tendências e de estratégias também que a gente tem aí pela frente. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta a conversar já, tá bom, Renan? Você de casa também, fica aqui conosco, o Rumo Certo especial de hoje volta já. De volta com o Rumo Certo, hoje a gente falando sobre inovação e tecnologia. Eu recebo aqui de São Paulo, eu em Brasília, e de São Paulo um especialista no assunto, Renan Sanches. Renan, então, no primeiro bloco a gente fez um cenário, no segundo bloco a gente falou de inserção, né, de como as empresas podem fazer, do quanto isso é importante para a produtividade, competitividade. E a gente quer trazer nesse finalzinho as tendências, quais as estratégias também para enfrentar os desafios que vêm aí em termos de tecnologia, de inovação, de estar cada vez mais inserido nesse mercado de forma eficiente. O que é que a gente prevê de tendências? E não é nem aquelas tendências que você colocou no primeiro, lá desde o começo da conversa, né, de expectativa. Mas é tendência em termos de estratégias mesmo. O que é que se deve fazer, empresas devem fazer para surfar essa onda aí de forma eficiente. Não, perfeito. Eu sou um pouco acho que desse olhar um pouco mais pragmático nesse sentido de tecnologia, tendência tecnológica. O mercado, ele sempre olha, né, Sebastião, falando de tendências primeiro, né, eles pegam as macro tendências como cidades inteligentes, né, como que a conectividade vai tá melhor para as pessoas, e a gente tenta traduzir isso em tecnologias e soluções lá na ponta. Então, assim, quando a gente olha para o futuro, você pega algumas tendências que deram lá de 5, 10 anos atrás, você vai observar que as adoções não foram tão rápidas que a gente imagina. Hoje, a gente vive uma overdose de tecnologias disponíveis, de tendências disponíveis, e no final do dia, a gente tem uma pouca adoção, ou na prática, tem poucas soluções, dado o cenário de tanta tecnologia que está disponível. Então, dá para citar inúmeras delas aqui. A gente fica aqui o papo todo falando de tecnologias que são lançadas todos os dias. Na nossa visão, na minha opinião particularmente, eu acho que os próximos 2 anos, 23 e 24, que é algo mais realista, os próximos 24 meses para a gente enxergar, as empresas elas têm que se apoiar em tecnologias que vão trazer eficiência para o negócio. Como é que elas vão ser mais produtivas? Como é que elas vão trazer o retorno do investimento delas que elas estão fazendo em tecnologia? De forma bem pragmática, como que a gente vai utilizar a tecnologia a favor da produtividade, tá? Isso impacta em alguns subtemas, né, obviamente, né, de eficiência, de segurança operacional, como é que a cibersegurança precisa ser mitigada para que o negócio tenha eficiência, que ele continue de pé, a sustentabilidade e a durabilidade do negócio, certo?
E ao longo dos anos a gente utilizando novas tecnologias que vão trazer insights para o negócio e benéficos para o negócio do ponto de vista de eficiência. Por exemplo, né, dentro do cenário de tecnologia e tendência, tem a questão de dados, né, muito comentada do ponto de vista de inteligência artificial, de inteligência de máquina, machine learning, todos uns termos bem bonitos, né? Essa semana, agora recentemente, falou-se bastante do chat GPT, que é uma iniciativa de uma empresa americana chamada OpenAI, que ele tende a ser uma inteligência mais profunda do ponto de vista de perguntas e respostas, mas é uma tecnologia que tem diversas aplicações. Ela está madura o suficiente para terem soluções baseadas nelas? Eu acredito que ainda não, ela vai amadurecer ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, e soluções vão nascer baseadas nela. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto isso não tem uma tecnologia madura que vai transformar ou vai ser totalmente disruptivo de uma forma geral, a gente tem que pegar as tecnologias maduras como cloud, conectividade, dados, integrações e olhar para o negócio como é que a gente vai usar essas tecnologias e soluções para trazer o resultado de curto e médio prazo de eficiência e de retorno de investimento. O mundo, de uma forma geral, tem passado por momentos mais instáveis, de uma macroeconomia, não só aqui no Brasil, mas a macroeconomia externa. Então a gente tem que olhar do ponto de vista de eficiência, como é que a gente vai gerar eficiência para gerar o retorno, para pegar esse retorno e investir mais nos próximos anos para poder crescer. Eu tento traduzir, Sebastião, um pouco mais com um grau de realismo aqui a questão de eficiência, falei muitas vezes isso aqui, mas acho que no final do dia é o que o empresário, que o colaborador precisa para ter o retorno. O empresário, o empreendedor, naturalmente, ele precisa ter mais retorno para conseguir investir mais, dar mais retorno para os colaboradores e essa máquina girar, essa roda girar. E isso passa por eficiência, né? Passa para você fazer mais com menos, naturalmente, como qualquer mercado. E imagino que seja necessário, trazendo isso para talvez as empresas menores, é necessário descentralizar, né? É preciso pensar que tem um potencial no mercado para a gente explorar enquanto empreendedor e que se não saibamos resolver, por mais democrática e disponível que seja a tecnologia, é buscar profissionais, né, empresas, como o trabalho que você faz, porque é um investimento de retorno certo, né? Porque às vezes a gente fica acuado, não se coloca no lugar, eu digo enquanto micro e pequeno empreendedor, achando que é uma atitude ou uma estratégia de grandes corporações, também as grandes corporações talvez estejam mais à frente, mas eu gosto muito da ideia da democracia para isso, do quanto é democrático isso, mas sim que também culturalmente a gente se coloque nesse lugar, né? Se eu não consigo resolver, eu busco alguém que saiba, eu não preciso saber tudo mesmo, mas que está aí disponível, cada vez mais necessário e cada vez mais uma ferramenta de competitividade, né? Acho que essa virada da chavezinha talvez seja muito interessante, né, Renan? Perfeito. Não, o mindset, você falou com maestria, Sebastião, eu acho que o mindset que as pessoas... Você vê as empresas brasileiras, né? Eu acho que a gente passou por isso aqui no começo, mas isso foi superado ao longo do tempo, né? Uma empresa brasileira exportando serviços de tecnologia para mais de 15 países no mundo, né? Eu acho que isso tem uma questão utópica aqui do nosso empreendedor brasileiro, que ele acha que isso nunca é possível, né? Você construir tecnologias aqui para exportar, à medida que normalmente a gente importa tecnologias que nascem lá fora. Mas hoje eu trago aqui uma visão, talvez uma sugestão de mudança de mindset para o pequeno e médio empreendedor, em que tudo que ele imaginar hoje já está disponível na internet e ele tem acesso imediatamente do aparelho celular. O que eu quero dizer com isso? Que naturalmente você vai buscar especialistas através da internet. Hoje tem uma série de produtos, serviços nacionais e internacionais de educação, os EADs, os ensinos à distância, que tem cursos incríveis e extremamente acessíveis. Então, se você colocar cursos online, cursos disso, daquilo no seu buscador de internet, aí você vai achar inúmeras empresas com cursos de R$ 9,00, R$ 10,00, cursos incríveis que vão te dar uma preparação e um conhecimento. O que significa que o conhecimento está democratizado, todo mundo tem acesso a ele. E o mindset que a gente tem que ter é que ele está disponível e a gente tem que buscar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso para o nosso novo trabalho, para a nossa nova formação, para a nossa empresa, para fazer uma tarefa melhor, para a gente se especializar, para a gente conhecer algo novo que vai dar uma visão mais ampla para a gente e vão dar insights de como resolver problemas de forma diferente. Então, tudo isso está disponível aqui, a educação é acessível para todos e nós aqui, empreendedores brasileiros, né, micro, pequenos empreendedores, médios ou de grande porte,
a gente tem que fomentar isso e tentar passar um pouco dessa visão das pessoas buscarem o conhecimento, os conhecimentos estão disponíveis, tanto de universidades nacionais, lá de fora, então tá tudo na internet e muita coisa de forma gratuita, é só a gente querer e utilizar e consumir desse conteúdo. Renan, como é que você vê? A gente tem discutido muito aqui da importância da marca, do propósito, né? Mais do que a produção exatamente de um produto, exatamente, né? Mas como você vê isso, o quanto é importante esse ativo aí, sim, trabalhando com tecnologia, trabalhando com questões técnicas, o que para muita gente pode ser até árido, mas o que é importante levar nessa transformação do que você criou, da empresa que você defende, né? Qual é o ativo principal? Essa questão da marca é muito importante, por mais que a gente use de tecnologia, use de ferramentas, inove, mas não se pode esquecer desse detalhe, né? Ele se não tiver isso, não adianta eficiência nenhuma também, né? Na prática, né? Como é que vocês trabalham com isso também? Que tipo até de orientação para os seus clientes tem nesse sentido? Como é que funciona isso? Eu vejo de forma também pragmática, eu acho que essa questão da marca, do que é bonito, vamos dizer assim, ela é secundária diante de um mantra que a gente tem aqui dentro, que a cultura tem que ser a cultura do nosso cliente. O que significa isso? Que o nosso cliente tem que estar em primeiro lugar. E a gente faz a pergunta aqui todo dia, por quê? Por que a gente existe? A gente não existe por causa da tecnologia. A tecnologia é somente um meio da gente entregar algum valor na ponta. E esse valor é entregue para empresas, né? O nosso mercado é um mercado B2B, né? A gente presta serviços para empresas e, naturalmente, a gente tem que entender qual que é o valor, qual que é o nosso significado de existência, por que a gente existe para aquele cliente. Então, a gente é muito focado na questão do cliente aqui dentro, né? Eu tomo cuidado para falar isso, porque o pessoal começa a falar assim, não, mas você está querendo vender e etc. Mas a gente tenta respirar isso aqui internamente, é tudo pelo cliente, nosso fator de existir é por causa do cliente. E a gente dá o melhor nas condições que a gente tem para fazer sempre o cliente mais satisfeito e resolver os problemas dele. Então, a questão cultural, ela vem do que você está se propondo a fazer e resolver de problema. Não adianta a gente falar que a gente é uma empresa totalmente tecnológica, que a gente usa as tecnologias mais novas do mercado, se no final do dia a gente não resolve um problema real. Então, tentando traduzir, Sebastião, a cultura tem que ser de resolver problemas reais para os clientes, para as empresas, para a nossa sociedade. Se a gente parte dessa cultura, a gente vai usar a melhor tecnologia, a tecnologia vai ser um meio, ela não vai ser o fim, e a gente vai conseguir levar o real valor disso lá na ponta para os clientes. Essa é um pouco da cultura que a gente acredita aqui dentro. Ótimo. Não, eu gosto muito da ideia de tecnologia como meio mesmo, não como fim. Ela não é substituta, né? Ela vem para complementar mesmo aí. Ainda assim, no cenário, você vê alguns segmentos em que tem que estar mais atentos a isso? A gente remete muito inovação à tecnologia, mas não necessariamente, né? Inovação é colocar uma boa ideia em prática, né? De qualquer forma. Mas dentro desse cenário, dessa tendência que a gente tem algum segmento que deve estar mais atento ou que está mais propenso a usar das ferramentas que a gente tem tecnológicas? A gente já falou do quanto é democrático, é para todo mundo, mas eu imagino que alguns segmentos demandem mais disso, não? Como é que é nesse sentido? Então, por incrível que pareça, você pega, eu acho que a gente atua aqui em diversos segmentos, em mercados diferentes, né? Então, por exemplo, agroindústria é um segmento muito forte que a gente atua, o varejo de uma forma geral, aí tem várias subdivisões do varejo, como varejo alimentício, lojas, o pequeno varejo na rua, hotelaria, transporte. Você tem diversos segmentos que a gente atua aqui dentro da Sky One. A gente observa que todos esses segmentos eles estão super aptos a adotar tecnologias novas e utilizar da tecnologia para ter mais eficiência. Não é algo específico de um segmento ou outro. É lógico que alguns segmentos são mais avançados e tem uma adoção mais rápida. Posso dizer alguns, mas por exemplo, a indústria, normalmente ela é um pouco mais conservadora de uma forma geral, mas ela vem adotando de uma forma mais rápida agora nos últimos anos. O agronegócio, hoje a produtividade dele é muito baseada em tecnologia, não só de cloud que a gente comentou aqui, mas diversas outras tecnologias que estão disponíveis. A produtividade deles, inclusive, aumentou acho que em torno de 25%, 27% nos últimos anos, quase que tentando puxar essa falta de produtividade que a gente tem no trabalho dos outros segmentos. Eu acho que o agro, de uma forma geral, naturalmente, ele foi muito mais produtivo que os outros e tentou, para a gente não
decrescer, ele manteve a nossa régua ali quase no 0 a 0. Então você tem segmentos que tem uma adoção um pouco mais rápida ou não, mas hoje essas tecnologias são para todos os segmentos. Todos eles demandam de sistemas, de softwares, de informação, de dados, então estão todos bem aptos a adotar essas tecnologias cada vez mais e mais rapidamente, independente do porte dessas empresas, do pequeno, médio ou grande, né? Não, interessante o exemplo do agro, né? Para a gente até ter como referência, porque a gente sabe, a máxima do agro é que conseguiu produzir mais em menos espaço, né? Que é também uma exigência aí por conta da questão ambiental, enfim, mas isso é lógico, é macro e não é, porque a gente vê numa pequena propriedade também que produtores estão mais eficientes, né? Produzindo leite, por exemplo, com menos animais e mais produtividade por dia, por litro. Quer dizer, a gente parte de um exemplo aí que parece que está longe, está distante, mas não, como é possível, né? Como é referência mesmo. E o agro adotou essa máxima aí. E aí é interessante a gente pensar num outro ponto também, que seja essa questão, a gente falou de marca, né? Mas essa questão também de exigência quase que de um cenário mundial, a questão do ESG, por exemplo, que o agro adota com muita eficiência e trazer isso também para a sua empresa, né? Trazer ativos importantes para você usar da tecnologia, em toda aquela questão que você já citou, da segurança também que a gente tem, do uso de dados, né? Mas como é interessante a gente pensar num todo, né? Pensar num exemplo que pode estar distante da gente, mas trazer para cá, porque a eficiência está comprovada aí, não precisa a gente ser produtor rural, ser fazendeiro, para entender que tem uma eficiência aí nesse segmento e que ela pode ser referência mesmo, né, Renan? Não, perfeito. Assim, hoje você pega a questão, acho que do LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é uma realidade para as grandes empresas e para as pequenas empresas. E, naturalmente, a gente vai ter que lidar com isso, né? A gente comentou do agro, mas, assim, o agro que a gente atua são desde as grandes indústrias até pequenas fazendas que usam softwares de parceiros ou clientes nossos que estão sendo entregues através do cloud. Isso só é possível numa fazenda pequena lá no interior do Brasil utilizar de uma tecnologia porque a conectividade está muito mais acessível hoje. Conectividade é conexão de internet mesmo, com velocidade, de diversas formas diferentes, seja ela cabeada, satélite ou novas tecnologias, e permite aquele tipo de empreendedor, o pequeno da fazenda, que não estava tão habituado a utilizar soluções de ferramentas que vão aumentar a produtividade dele. Então hoje na realidade dele lá, o fabricante, o produtor de leite lá das vacas, ele tem conectividade, ele tem um sistema especialista para produção, ele tem acesso a tecnologias que vão melhorar a produtividade dos animais dele, e ele faz tudo isso através de cloud. Olha como é que é engraçado isso. Isso aumenta a produtividade e a gente vê que essas tecnologias são um meio para ele gerar mais valor para o negócio dele e cada vez ser mais eficiente, né? Então você vê que tem desde do pequeno produtor de leite lá até grandes empresas que estão nessa jornada e se beneficiando dessas tecnologias. Eu gosto muito de falar do agro. Eu vivi uma experiência um tempo na carreira, um trabalho forte no agro. E é curioso como o agro, que a gente às vezes vê de forma distante, adotou com muita facilidade muitas tecnologias, né? Não são poucas às vezes as propriedades, enfim, não são muitas, mas enfim, já tem propriedades que adotam um sistema de robô na produção de leite, por exemplo. E aí o resultado é muito eficiente, eles vêm com muito eficiente e adotam cada vez mais tecnologia. E na cidade, às vezes, a gente vê algo um pouco resistente. Enfim, mas é preciso se colocar à disposição, né? Entrar, estar aberto para, né? Renan, a nossa conversa vai finalizando, mas eu queria que você sintetizasse para mim. Foi quase uma hora aqui de conversa muito interessante. Mas de tudo isso, Renan, tendo o tema nosso aqui de como a gente ser mais eficiente na empresa, o que precisa fazer, né? Você sintetiza essa nossa conversa do quanto é importante pensar em inovação e em tecnologia para melhorar a produtividade, competitividade, para a gente estar nesse cenário cada vez mais inserido. Não, perfeito. Eu sou entusiasta de tecnologia, Sebastião, e eu tenho, vamos dizer assim, um grau de otimismo muito grande, né? Eu vejo que as transformações que a gente vai fazer na nossa sociedade ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos, elas vão ser muito benéficas para todos nós, né? A gente passou os últimos 10 anos aqui numa transformação enorme. Hoje a gente não vive sem um smartphone
que foi lançado, vamos dizer assim, oficialmente, com um dos primeiros no smartphone de 2006, 2007, lá com o iPhone, né, que foi um dos pioneiros nesse cenário. Então, eu sou um otimista e um entusiasta de tecnologias e inovação para os próximos períodos, ciclos de crescimento do mundo de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser pragmático para a gente não ficar muito assim só nesse sonho, só nesse otimismo e não trazer o resultado por dia a dia. Eu acho que essas coisas vão vir naturalmente conforme a gente vai aplicando elas. E compartilho aqui que tem muita coisa boa na internet que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia. Trazendo para o empreendedor, o micro e pequeno empreendedor, que é muito do público aqui desse canal, mas os médios e grandes que eventualmente estejam assistindo, fomentem nos seus times, fomentem em vocês o acesso a informações, a estudos, a conhecimentos que vão abrir a cabeça para essas inovações que a gente vai trazer. E a inovação, ela tem método, né? Tem ciência em cima disso, mas no final do dia, o que vale de inovação é que aquilo que a gente realmente coloca em prática. Não adianta a gente inovar aqui no laboratório e a gente não trazer isso para uma realidade que vai trazer um valor para a sociedade, para as empresas, para as pessoas. Então, muito de inovação que eu acredito, para sintetizar aqui, é algo que você constrói usando conceitos, tecnologia, monta uma solução, só que isso é no final aplicado a algo que realmente tem valor. Eu acho que esse é o ciclo completo da inovação, no meu ponto de vista, na minha opinião. Ótimo, Renan. Tá dado o recado. Gosto do seu pragmatismo. É resultado que a gente precisa mesmo. Muitíssimo obrigado, meu caro, pela sua participação, por esse seu tempo aí, por compartilhar do seu conhecimento, das suas ideias aqui com a gente no Rumo Certo no canal Empreender, viu? Um abraço grande para você. Foi um prazer, muito obrigado. Prazer a todos aí. Um abraço. Muito bem, muito obrigado a você que acompanhou o Rumo Certo especial de hoje. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.